Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o desafio de incluir as pessoas com deficiência na sociedade brasileira a partir de uma história de vida. A gente recebe uma mãe especial, a Antônia Machita, que escreveu um livro sobre o tema. Ela é mãe de uma criança com deficiência, hoje com 9 anos, conta pra gente quais são os desafios e as experiências de uma mãe que de repente se depara com essa realidade. Bom, e antes da gente continuar o nosso bate-papo, nós temos uma convocação muito importante a fazer a você que acompanha o programa Sociedade Solidária diariamente. Afinal, aqui nós sempre falamos sobre temas sociais, como, por exemplo, o combate à pobreza, a promoção da educação básica de qualidade para todos, da igualdade entre homens e mulheres, entre outros assuntos atuais e importantes. Pois bem, você que nos acompanha pode fazer a sua parte para transformar essa realidade. É só você acessar agora o site euajudoamudar.org. Ao acessá-lo, você conhece algumas ferramentas que estão à sua disposição para que você, possa de imediato começar já a fazer a sua parte pela construção de um Brasil melhor e de uma humanidade mais feliz. Bom, e no programa de hoje, a gente discutindo sobre esse tema tão delicado que é a questão da deficiência e de como uma mãe pode lidar com isso, ainda mais quando é uma mãe, por exemplo, de primeira viagem, que é o caso da Antônia, contava pra gente no bloco anterior. Bom, primeiro, qual que é a deficiência do seu filho e qual que é o máximo possível de reabilitação que ele pôde alcançar dentro da terapia? O Lucas, ele tem deficiência física, então seu cognitivo foi preservado, ele entende tudo, conversa com você. Na questão da alfabetização, ele tem uma dificuldade, então não sabemos se será alfabetizado ou não. É uma coisa que também só com o tempo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato é que o cognitivo está preservado, ele consegue se comunicar, ele fala o que ele gosta. Aliás, ele é super exigente, gosta de filme de ação, é fã do Jack Chan, se vê na TV ele já quer assistir, gosta de videogame, futebol. Então uma criança assim, você olhando, não fala que ele tem nada no cognitivo, porque ele percebe se você olha para ele, por exemplo, com dó. É uma coisa que é super importante falar, porque as pessoas às vezes chegam perto de uma criança e falam, coitadinha, ela não anda. Mas isso não é bom, a criança percebe. Mesmo que ele não tenha o cognitivo 100%, ele percebe quando você olha para eles com dó e não gostam. Quem gosta de ser coitadinho? Quem gosta de se sentir sempre lá embaixo? Não, a gente tem que pôr para cima. Então tem que encostar na criança. Oi, tudo bem? Não interessa se ela vai te responder ou não. Você fez a sua parte de conversar. Você mostrou para ela que está lidando de forma natural. Isso que é importante. Então a deficiência dele é física. Agora, um outro momento muito importante nesse processo de até o relacionamento, né, de uma criança, por exemplo, com deficiência, com outras pessoas, inclusive com outras crianças, é o momento do ingresso na escola. Mas quem fez uma pergunta sobre esse assunto é a internauta que acompanha o programa Sociedade Solidária, Silmara Preda, de São Paulo, capital. Vamos acompanhar. Como acontece a inclusão da criança com deficiência numa escola regular? Muito obrigado, Silmara. Lembramos que você que está nos acompanhando pode participar também. É muito simples. Ao acessar o nosso site, você vê o e-mail sociedadesolidaria@boavontade.com, ou pode, do seu e-mail mesmo, mandar para a gente a sua mensagem, o seu vídeo e fazer com o pessoal que tem participado aqui do programa Sociedade Solidária. Você pode participar ainda pelo telefone 0300 10 07 940. Bom, Antônia, e o desafio ficou para a senhora agora. Você, como mãe de uma criança com deficiência, como vê essa questão da inclusão delas dentro de escolas regulares, por exemplo? Precisa da inclusão. Afinal, as crianças também precisam sair de casa. E não é sair de casa para uma instituição, da instituição para casa. Elas precisam ir ao shopping, ao cinema e à escola regular, por que não? Porém, essa questão ainda tem que ser muito discutida. Meu filho está sendo incluído em uma escola regular, estadual agora, por exemplo. Mas ainda falta muito. Capacitação de professores, não só de professores, na verdade, de toda a equipe que está na escola. Porque toda a escola tem que aprender e saber lidar com a criança. Porém, o mais importante é aceitar aquela criança. Eu vejo que não adianta ter teoria e, no fundo, não aceitar a criança, recebê-la, por exemplo, a criança que baba. É uma criança com paralisia cerebral, o motor é afetado, geralmente ela baba. Imagina o professor que tem nojo da baba da criança. A criança vai perceber, e isso não é bom, acaba atrapalhando o envolvimento.
Isso que é importante o profissional aceitar a criança. Teoria precisa, claro, é preciso cursos, é preciso aprender a lidar com a criança, saber o que ela tem, como se comportar, porém a aceitação eu creio que é o mais importante. Com certeza. É a dimensão do sentimento que deve estar presente na educação. Inclusive, aqui na nossa programação, o pessoal conhece o trabalho da Legião da Boa Vontade. O lema das escolas da LBV é: aqui se estuda, formam-se cérebro e coração. Por acreditar que justamente é preciso sim que, claro, os professores, os profissionais estejam capacitados, né, estejam sempre sendo reciclados para desempenhar a sua atividade com o máximo possível de qualidade, mas é preciso, acima de tudo, que haja esse sentimento, procurando justamente incentivar a questão do amor fraterno na educação, que é fundamental, né? Exatamente. E todo ser humano quer ser aceito, todo ser humano quer ser amado, não é verdade? Principalmente uma criança que já vem com uma carga ali de pessoas olhando de forma estranha, pessoas que saem de perto. Então ela precisa ser acolhida na sociedade, na escola, enfim, aonde ela estiver, pelo mundo, na verdade. Porque eu falo sempre, as crianças precisam viver, elas têm esse direito. Agora, Antônia, conta pra gente como foi um outro momento muito importante da sua vida, pois você tendo que conciliar uma árdua missão. Além de ter os cuidados com o seu filho, que é tetraplégico, né, portanto precisa de cuidados constantes, tendo também um outro filho, tendo a sua família ali, né, para administrar, você ainda começou a se dedicar, se desdobrar para poder ajudar outras mães que também enfrentam essa questão da deficiência. Como que surgiu para você essa inspiração e você começou a procurar colaborar também para que outras mães possam lidar melhor com esse desafio? Quando eu entrei nesse mundo, né, na instituição que eu vi que aquilo existia, eu entrei, literalmente, você sai de um mundo, você entra em outro. E ali, gente, você sai de uma coisa e entra em uma que você não imaginava que existia. Então, quando eu cheguei ali, eu falei, nossa, tá faltando muita coisa, precisa mudar muito. Então, eu sentia a minha necessidade e eu não queria e nem quero que os outros pais sintam, qual seja. Você vai procurar um livro sobre o assunto, não tem. Você quer conversar com o pai, com a mãe, mas cadê aquele pai e aquela mãe para conversar? Por isso que eu sou totalmente aberta, pode perguntar, chega perto, conversa comigo, eu falo sobre o que tiver que falar. Falou que meu filho tem uma deficiência, olha, eu tenho dúvida nisso, vamos conversar. E por mais que eu não saiba, a gente procura, a gente tenta um outro lugar, uma outra pessoa, exatamente para se ajudar. Então, eu comecei escrevendo um livro, que na verdade não era para ser um livro, era um desabafo. E se transformou em um livro. Então, essa já foi uma forma. Como eu gostaria de ter livros na época em que meu filho nasceu, para saber o que era paralisia cerebral, o que era ter um filho com deficiência. Depois do livro veio o blog, o site, hoje as palestras também. E assim eu vou fazendo, até onde me for possível. É difícil conciliar tudo. É o que você falou, uma família, outra criança, marido, tudo exige atenção, então tempo, porém a gente consegue. E como as pessoas que estão nos acompanhando podem conhecer e saber mais sobre esse trabalho? Através do nosso site, www.umamãeespecial.com. Antônio, gostaríamos de agradecer a sua participação hoje aqui no programa Sociedade Solidária. E antes de passar as suas palavras finais, a gente vai conhecer rapidamente um outro exemplo, uma outra pessoa que também lidou por desafios muito semelhantes aos seus, que foi a fundadora da organização Lara Mara, é a senhora Mara Ciaulis, e ela conta pra gente sobre quais são as principais angústias das mães no momento que elas descobrem que o seu filho terá alguma deficiência. Vamos conferir. É lógico que o momento em que a mãe descobre que tem uma filha com deficiência, que o bebê nasceu com alguma deficiência que já pode ser notada naquele momento, a maior parte das mães precisa de um apoio psicológico. É lógico que cada uma reage de maneira diferente. A minha forma de reagir foi de procurar informação. Eu queria até aprender o braille quando a Lara nasceu. E aí me disseram, não é hora disso. O braille ainda vai demorar muito na vida da Lara, você vai ter que conhecer muitas coisas. Realmente, a informação é fundamental, o apoio psicológico, o encaminhamento aos profissionais que vão ajudar, que vão apoiar essa mãe, é importantíssimo nessa hora. Então, com relação à criança com deficiência visual, por exemplo, existem coisas fundamentais, né? Por exemplo, o bebê com deficiência visual, ele deixa
a cabeça pender para frente, porque ele não tem o incentivo da visão para levantar essa cabecinha. Então, você tem que ajudar, né, com o som ou pelo toque essa criança nesse momento, senão ela vai ficar uma criança com dificuldade depois de controle cefálico, etc. Então, a informação, para mim, é o que existe de mais importante. Mais tarde, existem outras formas de ajudar, né? O brinquedo é fundamental, o recurso tecnológico é fundamental, a bengala, a máquina de escrever em braille e muitas outras. Conferimos aí um trechinho da fala da senhora Mara Ciaulis, fundadora, presidente da organização Lar Amara, que trabalha com crianças que têm deficiência visual, pessoas adultas também, com essa especialidade. Bom, Antônia, a senhora que viveu de perto essa angústia de tantas mães que procuram ajuda num momento muito difícil, quais seriam suas palavras finais para todas as pessoas que acompanham nesse momento o programa Sociedade Solidária? Que lidar com o novo, com o diferente, é difícil, dá medo, assusta. Porém, quando nós resolvemos encarar a situação, a gente percebe que não é aquele bicho de 7 cabeças, né, que a gente pinta. Então, enfrentar aquela situação é bem melhor do que omitir, porque muitos pais não têm coragem sequer de falar: meu filho tem uma deficiência. E isso não é bom, eu não creio que isso ajuda em nada, pelo contrário, enfrentar é mais fácil. E é difícil, porém tem o seu lado bom. Eu, quando descobri tudo, quando senti aquela dificuldade, ainda passo, mas passei por todas aquelas dificuldades iniciais, eu pensava: por que fui ter filho? Porém, hoje, eu agradeço a Deus por ter tido um filho com deficiência. Porque o bem que isso me trouxe, que me causou, eu nem sei, não consigo passar para vocês. Por mais que eu fale: olha, é difícil, não sou hipócrita, não vou dizer: não, é tranquilo, é fácil. Não, é difícil, mas é tão bom, tem um lado tão bom no meio dessa história, que só quem vive é quem sabe. Tem uma frase do criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, que afirma: o amor é o grande campeão das mais difíceis batalhas. Com esse sentimento, a gente é capaz mesmo de suplantar todos os desafios que aparecem nas nossas vidas. Com certeza. Bom, queríamos agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço. Presenteá-la com essa mensagem de paz da Legião da Boa Vontade. Obrigada. É a revista Boa Vontade especial dos 60 anos da LBV. Presente a Nossa Senhora representando tantas outras mães de boa vontade que têm se dedicado para proporcionar aos seus filhos um futuro e um presente muito feliz. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada. E o programa Sociedade Solidária de hoje fica por aqui. O nosso muito obrigado a você também, amigo telespectador, pela sua audiência. E até a nossa próxima edição.